Salve, salve pessoal! Estamos iniciando a segunda temporada do Ciência e Performance Podcast. Segunda temporada? Segunda temporada, não é isso? Eu acho que é a terceira, né? Já? Então nós estamos voando. Estou aqui com meu amigo Pedro Arthur. Tamo junto. E nós temos um convidado muito especial, o professor doutor Alexandre Maia. E aí, pessoal, beleza? Um salve para todo mundo aí. E a gente vai bater um papo com o Alexandre hoje sobre, olha o tema, análise biomecânica das novas tendências e as modinhas da musculação. Aquela galera que faz o leg de lado, né, Alexandre? Aquela galera que quer fazer determinado exercício. A gente vai fazer uma análise, o Alexandre vai explicar muito bem. Inclusive, o Alexandre tem um livro que é best-seller, já vendeu mais de 500 mil cópias lá na Amazon. Qual o nome do livro, Alexandre? A gente tem na Amazon, não. Na Amazon, na verdade, não, eu não tenho. Já tive, inclusive, mas hoje ele não está mais lá. Hoje ele está na plataforma do Hotmart. Na Hotmart. Que é um livro de musculação para portadores de condromalácia patelar. Top. E a gente tem um outro, mas ele também não está na Amazon e nem na Hotmart. Esse aqui ele está no link da distribuidora, que é a Eduz. Eu tenho também, né, algumas cópias para vender aqui pro pessoal de Belém, tá? Que é esse aqui, ó, Biomecânica aplicada a treinamento de força dos membros inferiores. Se o pessoal te mandar uma mensagem lá no Instagram, professor, manda o link aí. Sim, eu posso mandar o link ou a gente pode desenrolar a entrega aqui em Belém mesmo, né? Uhum. Inclusive, eu tenho esse livro físico, tá assinado pelo Alexandre Maia. Tem 2 cópias, uma minha e uma da Regiane. Então, 2 cópias tem lá em casa. O livro é muito bom, tá muito prático, muito aplicável. Vale a pena esse investimento. Olha só, eu trouxe uma cópia aqui, um dos livros, na verdade, para rolar no sorteio aí, né? Aí o pessoal aqui vai fazer um sorteio. Beleza. Lá no nosso Instagram, então. No Instagram, Beleza, né? no nosso Instagram. Então, pro Brasil todo, tem que enviar pro cara. A gente vai ter que enviar. Beleza. Bora falar agora do método infalível. Exatamente. Método 3C, nosso amigo no Moisés não veio hoje, pegou falta. Então, o método 3C é o curte, compartilha e comenta. Isso é muito importante aí para a gente divulgar essas informações tão valiosas que a gente vai explanar aqui, professor principalmente. E eu quero também recomendar que vocês façam aí um review dos nossos vídeos, né? Tem muitos vídeos legais. Indica um aí pra galera ver. O do sono tá batendo novo recorde no Spotify. Quero também indicar aí o vídeo do Saúde Bucal que a gente teve logo. Já deve estar ativo. Se você está vendo esse vídeo agora, ele já está publicado. E passa lá porque tem muita informação legal. Então vamos falar agora sobre biomecânica, sobre musculação. Você que é praticante, você que é da área da educação física, da fisioterapia, vai ser um bate-papo muito bacana. Alexandre, a gente está numa tendência de um crescimento exponencial da biomecânica. Eu lembro que um tempo atrás era muito fisiologia do exercício, grupos especiais, e agora tem muita gente estudando biomecânica. Por que tu acha que está acontecendo isso com a educação física? Cara, isso é bom, né, na verdade, né? Porque eu creio da seguinte forma: o profissional que trabalha com exercício, ele tem que entender não só da fisiologia. A fisiologia, claro, ela é importante, por exemplo, a fisiologia do exercício, dos sistemas, não só do exercício, mas do sistema como um todo, aplicado ao exercício ou em condições basais, condições normais. Mas a biomecânica também, ela é uma ferramenta primordial para quem trabalha com exercício. Não tem como um indivíduo que trabalha com exercício dizer que não gosta de biomecânica. Não estudo biomecânica porque eu não gosto. Mas se você trabalha com exercício, profissional da educação física, fisioterapeuta, você tem a obrigação de gostar de fisiologia, de gostar de biomecânica, de entender de treinamento também. Não tem essa de dizer, não gosto, não. É obrigação, tem que gostar, tem que saber. E eu acho que hoje as pessoas estão se atentando a isso, estão entendendo da importância não só da fisiologia, mas também da biomecânica como ferramenta importante, tanto para gerar eficiência no treino, mas como também segurança, né, para o teu paciente, para o teu aluno, né? Sim. Alexandre, qual seria a diferença entre biomecânica e cinesiologia? Que acho que a galera meio que se confunde com os termos aí. É verdade. Na verdade, a biomecânica é uma sub-área da cinesiologia. A cinesiologia é uma área um pouco mais ampla, né? Ela tem uma área de exploração muito maior, inclusive entra o entendimento
da fisiologia dentro desse processo também, né? A cinésio, ela tem um olhar também da fisiologia dos tecidos, que compõe, por exemplo, o sistema músculo-esquelético. A biomecânica ela já tem um olhar muito mais relacionado à mecânica do movimento, né? Ela não precisa entender, por exemplo, da composição tecidual, dos tecidos, a fisiologia desses tecidos, o impacto do movimento sobre esses tecidos, né? Ela lança um olhar muito mais mecânico, né? Sobre o movimento, certo? Sim. Isso que tu falaste, a biomecânica é importante para a saúde, desempenho físico, para reabilitação. Então, o profissional da educação física, da fisioterapia, da área do exercício que não estuda biomecânica, ele vai pecar em outras áreas, na saúde, reabilitação e no treinamento. Nós precisamos. E tu achas que essa tendência surgiu, uma das pessoas que eu considero aí a pioneira foi o André Albuquerque. Faz sentido falar isso? Que ele começou a trazer, vender mais cursos, chamar a galera. O que tu achas disso daí, dessa galera que está crescendo bastante com a biomecânica? Olha, eu particularmente não tenho essa tua percepção de que o André seja o pilar dessa nova percepção sobre a biomecânica na nossa área, né? A prescrição de treinamento dos exercícios especificamente. Na verdade, a biomecânica, né, ela cresceu muito por conta das mídias, né, que ganharam muito mais vozes e começaram a publicar, né, muitos conteúdos importantes, né, conteúdos legais sobre essa área. E as pessoas começaram a perceber da importância de entender um pouquinho da biomecânica quanto à eficiência e à segurança do movimento, certo? O André Albuquerque realmente ele traz alguns temas muito importantes, ele tem um engajamento gigantesco hoje, né? A gente sabe no Instagram, tem no muitas YouTube, pessoas sim. seguindo ele. Mas além dele, surgiram outras pessoas também, não só biomecanicistas, mas profissionais da educação física em si, né? Falando da biomecânica também, né? Grandes profissionais, eu não diria grandes profissionais, mas profissionais, quando a gente fala grandes profissionais, são realmente grandes profissionais, aqueles profissionais que têm, por exemplo, produção científica importante, significativa, imparcial, né? Esses sim são grandes profissionais, Com certeza. olhar, certo? Então a gente também tem outros profissionais, não propriamente biomecanicistas, falando sobre biomecânica. Isso é importante, né? Outros profissionais, por exemplo, que são muito mais ligados à área prática, né? Fisiculturistas, bodybuilder, falando também um pouquinho dessa biomecânica, trazendo para a gente algumas questões importantes que às vezes são discutíveis, né? São meio controversas. E isso gera, né, engajamentos, isso gera vontade de entender mais sobre o assunto. A galera né? E as pessoas procuram outras fontes, consequentemente, principalmente aquelas pessoas que são mais ligadas à biomecânica, entre eles o Albuquerque, né? Mas temos outros, temos o Paulo Marchetti, né? Marchetti é o nome dele? É, o Marchetti. Marchetti, a pronúncia. Paulo Marchetti, ele tá... Manchete. Mas ele está fora do Brasil, né? Eu já li alguns artigos, mas foram os clássicos dele, mas tem outros professores também nessa área da biomecânica. Na verdade, o Paulo Marchetti é um grande expoente da biomecânica no Brasil hoje, né? Ele não está no Brasil, nos Estados Unidos, né? Ele está na Califórnia, né? Produzindo os seus trabalhos lá. Mas ele tem, inclusive, um livro que é referência na biomecânica aqui no Brasil, né? Biomecânica Básica ali, é um dos livros brasileiros na área que são referências, né? A gente tem outros, mas são de autores de fora, né? Que são referências, são bases para quem quer entender um pouquinho mais da biomecânica. Mas eu acho que o Paulo Marchetti, hoje, ele é o maior expoente nessa área. Ele produz muita tem muita produção científica? Ele tem produção científica. Eu diria que ele tem muita produção científica, mas ele tem produção científica significativa, né? Quando eu pensei no André, eu pensei mais na parte comercial. Se fosse realmente na parte científica, o Paulo Marchetti ele está um nível acima, tem o Paulo né? Marchetti, tem o Júlio Serrão lá. Júlio Serrão é um excelente da USP, né? É verdade, não podemos esquecer do Júlio Serrão. Bora começar, Alexandre, com uma polêmica falando aqui de elevação pélvica e agachamento. Há um tempo atrás, né, Pedrinho, tinha porrada na rede social, briga, alguns trabalhos aí que... A galera até desenhava assim no papel para explicar. E aí, poderias explicar para a gente a diferença, né, biomecânica, cinesiológica do agachamento, elevação pélvica, para quem quer hipertrofiar o glúteo, se vale a pena colocar elevação pélvica?
Tem Quando diferença pode ser entre aplicado, qual é a diferença? Pois é, né? Essa discussão entre agachamento e elevação pélvica, né? O pessoal criou essa discussão numa tentativa de, inclusive, desqualificar de alguma forma a elevação pélvica, né? De condenar, de fato, achar algum elemento ali que pudesse desqualificar esse exercício, né? Só que a ciência, né, nos últimos anos produziu muitos trabalhos aí que cada vez mais colocaram a elevação pélvica como uma excelente ferramenta, não só para quem busca hipertrofia, né? Mas, para quem trabalha, por exemplo, com reabilitação neuromuscular, um excelente exercício. Por quê? Porque os estudos têm mostrado ali que a ativação muscular de glúteo máximo, por exemplo, que é um elemento importante para a extensão do quadril, ela não é pouca coisa maior, é muito maior do que comparado a um agachamento. Aí o pessoal fala, mas a ativação é maior porque o glúteo máximo está totalmente encurtado lá no final do movimento de extensão e isso gera maior ativação. Isso não é verdade, pessoal. O pessoal fala isso porque, na verdade, criaram uma narrativa, né, embasada dessa forma aí. Isso não é verdade. A eletromiografia, normalmente, ela é maior quando a passagem de uma angulação no qual o braço de momento ele é maior, né? Elevação pélvica com maior braço de momento não é na finalização do trabalho, tá? Então, o pessoal criou algumas narrativas para tentar desqualificar esse exercício. Quando a gente olha mecanicamente para o exercício, né, a gente observa que o braço de momento ele é significativo tanto na fase excêntrica, no seu final, quanto no final da fase concêntrica também, né, na extensão total ali. Ele tem braços de momento resistivos importantes, tanto no início quanto no final do movimento. É diferente do agachamento, por exemplo. Mecanicamente, são exercícios diferentes. A gente faz essa comparação, mas quando a gente lança esse olhar biomecânico para esses dois exercícios, a gente observa que são exercícios que mecanicamente são diferentes. Né? A gente, por exemplo, no agachamento, a gente tem a participação dos flexores plantares, né? Principalmente o sólido. Lá na elevação pélvica é diferente, a participação são dos dorsiflexores. Olha aí a diferença, uma diferença importante. A gente quase não trabalha dorsiflexores na musculação, nos exercícios em geral. A gente não tem nenhum exercício ali que trabalha legal os dorsiflexores. E aí quando vem um exercício que trabalha, tem gente que não presta para nada, né? E até hoje, pessoal, até hoje, tá? Tem gente que condena esse exercício, tem gente que não coloca esse exercício para ninguém, né? Não coloca na sua caixinha de ferramentas esse exercício, na verdade monta toda uma narrativa para tentar desqualificar esse exercício, mas está totalmente desalinhado ao que a ciência tem mostrado, pessoal. O pessoal primeiro colocou, não é um exercício funcional, aí saíram muitos estudos mostrando que sim, é um exercício que se mostrou até mais funcional que o agachamento, quando a gente fala, por exemplo, em transferência no ganho de força, nos ganhos de potência, com relação, por exemplo, ao PPA, que é a potenciação pós-ativação, os ganhos de sprint, né? Sim, isso mostrou até mais efetivo do que o agachamento, olha aí. Aí disseram depois que hipertrofia. Aí saiu um estudo, né? Tem gente que fabricou um estudo. Exatamente, né? saiu um estudo. E aí quem quem consegue ler de forma razoável um artigo, entende que aquele estudo, foi fabricado, não tem condições nenhuma de levar em consideração um estudo daquele. Qual era o design do estudo? Tipo, ele fazia agachamento e... Eles compararam agachamento com a elevação pélvica, né? Fizeram essa comparação ali durante um mês. E aí avaliaram o ganho de força, ganho de hipertrófico. Foi com ultrassom, se eu não me engano, né? Foi com ultrassom, né? Foi com ultrassom, né? E aí eles chegaram a resultados ali que na prática são absurdos, né? Então teve ganho de força, o cara treinou ali 6 séries por semana e teve ganho de força de 30%. Um atleta ainda, Eram pessoas experientes, né? Bem experientes. Treinadas,
de fato não acontece na prática, a gente sabe disso. Se eu não me engano, esse estudo especificamente aí, ele recebeu alguns questionamentos também, né? Um outro ponto seria também se, por exemplo, qual seria o efeito dos dois combinados, né? Acho que seria um outro ponto interessante para a gente levar em consideração, porque muitas vezes a gente fala assim, agachamento teoricamente seria melhor, não, a elevação pélvica é melhor. Mas e aí, a gente só faz esses dois no nosso treino? Ou a ideia seria a gente ter um compilado de exercícios? Porque se a gente for lá, por exemplo, no livro do Schoenfeld, levando em consideração a hipertrofia é diferentes padrões motores com diferentes tipos de contração, excêntrica, concêntrica, isométrica, né? Amplitude, diferentes amplitudes. Então, tipo, o cara pegou uma variávelzinha ali no meio de várias outras que são importantes, que inclusive deve ser tida em um período longo, né? Sei lá, de 3 meses, para desqualificar um exercício. Uma tremenda idiotice, né? Eu concordo contigo. Acho que na verdade, essa tentativa de desqualificar, de condenar exercícios, eu acho completamente errado para quem é profissional de educação física, fisioterapeuta. Porque, na verdade, os exercícios, eles são ferramentas importantes para determinadas condições. E para quem busca hipertrofia, por exemplo, eu não vou trabalhar só agachamento o tempo todo. Eu tenho que ter essa variação na mecânica, por exemplo, para buscar, por exemplo, diferentes hipertrofias em diferentes pontos musculares, inclusive, né? A questão da hipertrofia heterogênea. Então é importante a gente variar o exercício para buscar maximizar essa hipertrofia nos grupamentos que são trabalhados, né? Então, quando eu condeno o exercício, eu estou tirando um exercício da minha caixinha de ferramenta que, de repente, ele pode ser, importante para determinados momentos. O problema maior que eu vejo nessas questões é que a grande maioria, quando pensa em exercício, pensa que todo mundo vai para academia para virar fisiculturista, para virar bodybuilding. Verdade. E na grande maioria das vezes, eu trabalhei muito tempo em academia, trabalhei aqui em Belém, trabalhei no Rio, trabalhei em academia de fundo de quintal, que era só maromba. Tétanos fitness. O pessoal fazia a rifa de bomba lá. Rifa de bomba. Rifa de bomba. E trabalhei em grandes academias também. Trabalhei na Bodytech, trabalhei na Byfish no Rio de Janeiro. E, cara, a grande maioria do público que vai para as academias é o público que quer saúde, que quer sair do sedentarismo, quer ficar bonitinho, mas não quer virar fisiculturista, não tem tempo, não tem dinheiro e nem tem vontade para isso, certo? E poucos são os alunos que de fato se enquadram nesse quadro de fisiculturismo, de bodybuilding, que querem realmente ir para essa área. Mas todo mundo, quando pensa em exercício, pensa qual é o melhor para hipertrofia. Não é esse pensamento. É saber que eu posso contar com determinadas ferramentas, determinados exercícios, para determinadas condições. Não só para o cara que busca hipertrofia, mas o cara que busca, por exemplo, reabilitação de lesão, o cara que é um discopata, está cheio de hérnia de disco na lombar. Qual é o melhor nessas condições? Uma elevação pélvica ou um agachamento? Qual é o que vai diminuir a sobrecarga sobre a coluna? Né? Então eu tenho que ter ferramentas para adequá-la a determinadas condições. E quando a gente pensa em hipertrofia, a gente tem que ter várias ferramentas para buscar maximizar a hipertrofia, não é colocar um exercício e colocar 20 séries para aquele exercício lá, para alcançar o volume semanal do indivíduo e trabalhar só aquilo. Não é essa a ideia, nunca foi e nunca será. É isso que a ciência tem mostrado cada vez mais, né? Muito bom essa reflexão, esse questionamento que o Alexandre está fazendo aqui, porque a gente acaba criando essa percepção. Inclusive, tinha um meme que eu via na rede social, sou professor de educação física. Aí o cara passava supino, remada e levantamento terra, acabava o treinamento. Era isso. Ou era agachamento, remada e supino. Sou professor de educação física. 3 de 10 acabou para todo mundo. E cada pessoa tem essa peculiaridade. Por exemplo, eu trabalho com grupos especiais. E o que normalmente o nosso paciente menos quer, lógico, a hipertrofia para ele é importante, mas em muitas situações é melhorar a condição clínica e a capacidade física funcional do idoso. Eu não quero saber se meu idoso vai ganhar mais massa muscular nessa região, proximal, distal do bíceps. Não, eu quero que ele melhore o quê? Funcionalidade, reduza a pressão, melhore o controle motor, melhore o equilíbrio. Nesse primeiro momento é isso que a gente vai priorizar, por exemplo, com o público idoso. Então são esses questionamentos que realmente valem a pena. Uma outra dúvida, Alexandre, queres falar antes? Não, eu queria fazer uma colocação aqui. Por exemplo, tem um exercício que todo mundo questiona também,
que é a extensão de quadril no graviton. Todo boa. mundo questiona, o graviton não é um aparelho utilizado para fazer exercícios para membros inferiores. Eu concordo, ele não foi feito de fato para isso. Mas se eu tenho, por exemplo, um aluno que discopata, está saindo de uma crise aguda de hernia de disco, o que eu vou utilizar? O que seria melhor para ele? Um agachamento ou uma extensão de quadril lá no graviton nesse momento? Nesse momento, o graviton, vejo eu, que seria o melhor recurso. Por quê? Porque a sobrecarga na lombar vai ser muito menor e eu vou estar trabalhando ali o quadril dele. Claro que não vai ser um exercício funcional, mas vai existir transferência de força desse exercício para atividade funcional? Vai, mas não tanto quanto um agachamento. Mas vai, eu já começo a fazer um trabalho, para voltar a reabilitar esse indivíduo, a recondicionar esse indivíduo para as atividades funcionais dele. Quando ele tiver condições, ele vai para o agachamento dele também, Então, são ferramentas, pessoal. A gente não pode desqualificar sem ter, de fato, uma justificativa plausível para isso. Se o exercício for ineficiente, for de fato lesivo, então eu não vou utilizar, esse de fato não tem condições de usar, mas se é um exercício no qual eu posso ganhar força, posso gerar atrofismo muscular, posso estar recondicionando esse indivíduo para as atividades funcionais, cara, é uma estratégia, já dá para começar com ele, entendeu? Uma outra dúvida, por exemplo, o professor Pedro aqui trabalha muito com o público feminino. E aí teve uma época, não sei se tu lembras, Pedro, que se alguém fizesse glúteo caneleira na academia, era um crime. Era um crime, né, Pedro? Lembra dessa época? E polia também. Era, polia também. O cara era criticado, olha, vai matar, a aluna não precisa, não sei o quê. Desnecessária, é a palavra que a galera usava. Qual a tua concepção sobre glúteo com caneleira? Na verdade, assim, aqui em Belém, por exemplo, eu fiquei sabendo de academias que baniram as caneleiras da academia, Baniram mesmo, ninguém poderia fazer, de fato, glúteo caneleira lá. Podia ainda tava lá, Porque tem gente escondido, que dá força, faz escondido. Mas assim, quando a gente vai para a literatura científica e busca alguma evidência que, de fato, desqualifica esse exercício, não tem. Na verdade, a gente tem estudos, por exemplo, tem um estudo do Power de 2014, se eu não me engano, que comparou vários exercícios lá. Entre eles estava o glúteo, 4 apoios, 3 apoios, eles colocam lá quadrúpede, 4 apoios, com o joelho estendido e com o joelho flexionado. E também tinha o agachamento nesse quadro. Tinha abdução no solo, abdução lateral. E fizeram a avaliação eletromiográfica. Qual se saiu melhor na ativação de glúteo máximo e médio? O glúteo, 4 apoios. Tanto com o joelho estendido quanto o joelho flexionado. E a ativação não foi pouca coisa maior do que o agachamento. Foi quase que o dobro em ativação, entendeu? Comparado ao agachamento. E outra coisa, nesse estudo, eles não equalizaram carga. Ou seja, foi peso corporal. Então, glúteo 4 apoios, o peso foi o peso do membro inferior, foi utilizado. Enquanto no agachamento foi o peso corporal, ou seja, o peso no agachamento, maior. A carga era maior, entendeu? Então eu conheço 2 estudos que avaliaram a ativação eletromiográfica e foi maior no glúteo no solo, entendeu? Aí o pessoal fala, mas é eletromiografia e tal, Cai naquela outra narrativa, a narrativa de que a eletromiografia não tem nada a ver com hipertrofia. Eu acho que quem fala isso é porque não entende da eletromiografia. De fato, quando a gente compara exercícios e não equaliza alguns estímulos que são importantes nesse processo hipertrófico, a leitura eletromiográfica vai ser desqualificada, porque tem outros eventos ali ocorrendo que vão está concorrendo para o processo hipertrófico. Por exemplo, angulação, tempo de tensão, tudo isso, quando não equalizado de forma diferente, na comparação entre 2 exercícios diferentes, vão ter respostas diferentes da ativação muscular, certo? Mas o que a eletromiografia faz? Ela faz uma leitura da atividade neuromuscular.
E quando eu tenho uma boa ativação neuromuscular, eu tenho uma boa ativação mecânica, eu tenho uma boa atividade mecânica. O que é atividade mecânica? Atividade mecânica por si só é um evento importantíssimo no processo hipertrófico. A própria contração muscular, né, a tensão gerada pela contração muscular, vai estimular eventos anabólicos na fibra muscular. Né? A gente tem estudos prospectando aí que provavelmente é o estímulo MOR, é o melhor estímulo para produzir hipertrofia. Né? Tem outros aí que o pessoal veicula como ação metabólica, a microlesão, né? Mas o que a ciência tem evidenciado que a própria contração muscular, a atividade mecânica, quando sustentada por um tempo, claro, não pode ser rápido também, né? Ela é um evento importante para o processo hipertrófico, pô. Se eu estou vendo que um músculo está tendo uma boa ativação muscular, é sinal de uma boa atividade mecânica também. E isso está relacionado à hipertrofia. O problema é quando se comparam dois exercícios. Aí, quando eu vejo ativação eletromiográfica, claro que isso não vai estar pareado com a resposta hipertrófica, porque tem outros eventos ali que podem estar concorrendo para esse processo, certo? Mas a gente tem que desqualificar essa narrativa também. A eletromiografia não tem nada a ver com hipertrofia. Porra, para com isso. Quando eu coloco estudos de eletromiografia lá no Instagram, meus posts lá, porra, sempre eu vejo tem os comentários. gente que fica com essa narrativa. Ah, mas não tem nada a ver com hipertrofia isso. O fulano de tal me falou que a eletromiografia não tem nada a ver com hipertrofia. Porra, para com isso. Bora colocar uma discussão mais coerente, mais embasada, né? Mais com alguns pontos que realmente possam fortalecer a discussão, porra. Se vocês utilizarem as mesmas narrativas o tempo todo, cara, isso me diz que a grande maioria que vem com essas narrativas, eles estão o quê? Alienado, né? Totalmente alienado. O que aparece de gente para desqualificar a eletromiografia, para desqualificar elevação pélvica, por exemplo, também. Porra, é muita gente enchendo o saco lá no Instagram com relação. E eu, particularmente, cara, eu não tenho paciência, não. De vez em quando eu dou uma patada lá. Alexandre, eu queria continuar nessa parte da eletromiografia, que é uma área que é importante a gente falar, porque, como tu falou, muitas pessoas querem desqualificar o uso da eletromiografia e tudo mais. Mas, assim, também tem acho que uma revisão do Dunkel, se eu não estou enganado, que ele deixa claro lá que não tem uma associação direta, ou seja, quanto mais eletromiografia, mais hipertrofia tu vai ter. Eu considero que é um evento importante. Não sei se o evento mais importante, mas claro, para ter hipertrofia tu tem que ter contração, e contração tu vai ter um estímulo ali. Muito se fala sobre alguns eventos que podem ocorrer, que podem aumentar o sinal eletromiográfico, sem necessariamente tu tá tendo um estímulo mais significativo, né? Tem alguma forma de tu utilizar o eletromiógrafo para tu evitar esses tipos de viés, por exemplo? Pois é, existem alguns fatores que podem gerar alteração na leitura. Por isso que é importante a gente entender um pouquinho da biomecânica, para a gente saber se de fato, naquele movimento, por exemplo, não tem uma determinada falha que possa levar a uma leitura errada, né? Então, por exemplo, tem algumas falhas importantes. Por exemplo, o ponto motor, onde eu vou colocar o eletrodo. Então, se for no glúteo médio, o glúteo médio fica muito próximo ali do glúteo máximo. Se eu colocar no ponto errado, eu posso ter um cross-talking, que é uma conversa cruzada ali, e ter uma leitura consequentemente errada daquele grupamento ali alvo. Por exemplo, um outro músculo que é muito difícil da gente avaliar é o adutor magno, que fica próximo à virilha, o ponto motor dele. Então é muito difícil fazer a leitura dele. Tem que ser um cara muito bom, né? Para colocar o eletrodo no local certo, às vezes precisa até do ultrassom para avaliar a posição do músculo. Então a gente tem um risco muito, muito grande de ter uma conversa cruzada ali também, um crosstalk, né? E ter uma leitura errada do trabalho. Um outro evento importante, por exemplo, é que a gente tem visto que músculos, quando estão num comprimento no qual a produção de força dele é baixa, o que acontece? Acontece que, ao meu ver, essa é a minha hipótese, tá? Então, ao meu ver,
o sistema nervoso ele consegue captar essa perda de força e numa tentativa de diminuir essa perda de força, ele envia estímulo elétrico. Mas isso de fato não se manifesta em evento mecânico, né? A atividade elétrica chega, mas a contração ela não ocorre. de fato não ocorre. Por quê? Porque o músculo está num comprimento no qual ele não tem essa capacidade de gerar mais força. Por exemplo, um exemplo clássico dessa falha é na cadeira extensora. Se o indivíduo projetar mais o tronco à frente aqui e fizer a extensão, alguns estudos mostram que o reto femoral ele aumenta a ativação dele, quando na verdade ele está em insuficiência ativa. Exato. Entendeu? Ou seja, aquela leitura está errada. Inclusive, tem alguns estudos dizendo, por exemplo, que no levantamento terra tem uma revisão, inclusive, dizendo que, sugerindo, né, que o principal músculo ativado é o reto femoral, que é o cara que tem insuficiência ativa, porra. Tá errado, entendeu? Tá errado, tá totalmente errado. Tem um outro estudo que eu vi também no leg, reto femoral, tá errado, pô. Ele tem insuficiência ativa, entendeu? Então, isso inclusive a gente vê na carga, né? O cara, quando ele faz a projeção do tronco à frente, e aí a carga diminui. Como é que aumentou a força? Aumentou a ativação, aumentou a força, pô. A força diminui, pô. Entendeu? Então, essa é uma questão que que a literatura ainda não sabe, de fato, explicar por que se dá. Mas, ao meu ver, porque eu também sou neurocientista, né? Eu entendo um pouco, e eu vejo da seguinte forma: existe uma captação sensorial ali próximo que avalia essa perda de força, consegue entender e, né, envia faz a captação, envia o estímulo para o... Não sei se vai para a medula, porque quando é reflexivo é medula, né? Quando é processamento mais elaborado é lá no sistema nervoso central aqui, cortical, né? E aí essa percepção faz com que haja um aumento desse estímulo elétrico para aquele músculo que está em perda de força. Né? É o que eu penso, tá? Isso aí a gente só vai ver de fato com a produção científica na área. Eu já fiz essa pergunta para algumas pessoas que trabalham por muito tempo nessa área lá em São Paulo e eles também não souberam responder. Tem nesse estudo do Duncan, ele pontua a questão de levar o exercício até a fadiga, que isso também pode influenciar ali na leitura do eletromiógrafo, né? Porque, tipo, ele fala lá que acho que é o potencial de ação de membrana, uma coisa assim, termo. O que a gente sabe sobre isso? Quando o indivíduo, por exemplo, começa um exercício, a carga ela é importante para aumentar a ativação. Então, um indivíduo que faz um volume de 20 repetições, claro que a ativação no início do exercício ela não vai ser grande. Mas isso não está me dizendo que de fato eu só vou ter poucas fibras trabalhando. Tem estudos mostrando isso, que quando o indivíduo faz um volume maior de treinamento, teve um estudo que avaliou isso. Será que eu vou ter mais ou menos fibra trabalhando comparado a um estímulo mais intenso, de 8 RM, por exemplo? Então, eles avaliaram essas duas metodologias, observaram através da imunohistoquímica, com biópsia, que ocorreu a mesma quantidade de fibras trabalhando, entendeu? Por quê? Eles sustentam a seguinte ideia, que exercícios mais volumosos, a ativação ela não é grande, mas à medida que as fibras vão fadigando, outras vão entrando no trabalho. E, consequentemente, no final do exercício, eu vou ter a participação de muitas fibras também, entendeu? E aí, nessa comparação, eles viram que a atividade muscular, através de uma enzima ali, associada ao metabolismo energético, né? Consumo do glicogênio, por exemplo, ele foi muito similar, dando a ideia sugerindo que houve a participação semelhante no número de fibras nesses dois protocolos, né? Um protocolo mais volumoso, acho que era 20 RM, e o outro de 8 RM, por aí. Mas no eletromiógrafo deu diferença entre os dois? Não, aí dá diferença. No eletromiógrafo você vai ter uma ativação muito maior no exercício mais intenso, entendeu?
Até isso tem que ser ajustado. Tem uma diferença também de um músculo superficial e profundo. Tem essa diferença também. É uma outra dor de cabeça, né? Um universo aí, né? Aquelas agulhas, né? Você enfia a agulha lá no músculo. E o cara tem que ser mais preciso ainda, né? Tem que ser bem preciso. E é muito difícil fazer isso com muitas pessoas, por exemplo, no estudo agudo mesmo, né? Mas que necessite de uma amostra significativa para dar um resultado Se bom, né? for 20 pessoas já dá se for 10 já dá trabalhão. Trabalho. Perfis. Tu tens, né, um eletromiógrafo, né? A gente tem. Aí a gente está tentando fazer alguns trabalhos aí relacionados à eletromiografia, inclusive tentando avaliar essas modinhas que o pessoal mostra aí mostra, não, sai postando aí nas redes sociais, como a abdução 45 graus, né? A gente está fazendo um trabalho agora tentando avaliar isso em relação à ativação. Abdução com 45. A cadeira abdutora, né? Cadeira abdutora tá. com quadril em 90 graus, com quadril em 45 graus, e a gente está também colocando uma flexão de quadril ali de em torno de 135 graus, mas a gente não tem os resultados ainda não, a gente está tentando rodar ainda, né? Eu vi só uma pontuação ainda dentro disso, eu vi também que saiu um estudo agora que eu acho que foi o Walter que compartilhou, que ele fala sobre extensão do quadril na polia, só que ele mostra só um ângulo, que eu acho que é o ângulo de... Ela não leva a perna para trás, na real, ela tá com a perna aqui na frente e traz mais ou menos até a posição inicial. Posição inicial, né? Eu já vi o pessoal postando também esse exercício. Eu, particularmente, não me agradei muito daquele exercício, não, porque é o seguinte, ó. Tem alguns estudos aí que saíram mostrando que, por exemplo, o glúteo podia ter uma ativação boa, grande, do glúteo máximo e até dos isquiotibiais, né, dos posteriores. Certo? Mostrando que é um exercício legal para se fazer também. Certo? E aí o pessoal pegou um outro estudo com máquina, né? Foi uma máquina. Ah, foi uma máquina? Não foi na polia, entendeu? O problema do cara estar na vertical, na polia, numa posição vertical, é que isso interfere na estabilização postural do indivíduo. E isso, consequentemente, repercute na carga. Sim. E quando você diminui a carga, diminui também a atividade muscular. Diminui o volume, entendeu? Também de treinamento, está É. diretamente associado com hipertrofia. Entendeu? E se a gente for levar por essas características desse exercício aí, né? Eu não sei se seria melhor do que naquela postura mais, né, o indivíduo com um tronco um pouco mais horizontalizado ali, né? Tanto não é horizontal, numa posição mais oblíqua ali. Tanto que nesse exercício o professor sempre está segurando o braço do aluno assim, do lado. Gera uma Senão estabilidade fica grande. impossível. Quando tem estabilidade, essa musculatura que não é postural, ela perde contração. Quem vai ganhar contração, recrutamento muscular, é a musculatura que está envolvida com controle postural. Core entendeu? e tal, né? Core, por exemplo. Assoalho pélvico. Assoalho pélvico, verdade. A gente vai para uma outra polêmica, Alexandre. Será que exercício isolado, ele é necessário? Eu tenho uma percepção que é bem curiosa, né? Tem um estudo bem clássico do japonês lá, né? E colocou os caras para fazerem supino. Aí ele avaliava a hipertrofia, eu acho que era semanalmente ou diariamente, não lembro agora. Sei que foi com ultrassom. E aí teve hipertrofia de tríceps braquial, que eles avaliaram, e peitoral. Só que chega depois, a um certo tempo, né, tipo 16 semanas, 15 semanas, que já não tem tanta hipertrofia da região tricipital. Então, qual seria a seguinte hipótese? Inicialmente, você talvez não precise de tantos exercícios isolados, isso para hipertrofia. Só que depois de um certo tempo, 12 semanas, 15 semanas, 16, acaba se tornando uma obrigatoriedade caso você queira hipertrofiar. Então seria mais ou menos essa a ideia. Esse é um artigo bem clássico, né? Que eles avaliaram hipertrofia semanalmente. Isso tem um gasto alto para tu fazer isso e dá trabalho. Eles fizeram com ultrassom. Se tu pega os estudos com idosos também, eles são muito pareados nesse sentido. Quando o idoso ele trabalha com exercício básico, inicialmente, ele tem muito benefício. Só que se ele ficar sempre com os mesmos exercícios e não aumentar volume, ele estagna, até idoso. Então, até que ponto é importante eu utilizar o básico e depois eu tenho que adicionar o que muitos consideram isolados, que são desnecessários, né? Aí a gente queria escutar a tua opinião. Pois é, essa questão a gente tem que observar o público que a gente está trabalhando também, né? Então, por Perfeito. exemplo, idosos.
né? Eu vou dar preferência, claro, para o idoso que não é treinado, por exemplo, que vem de uma vida erosiva provocada pelo sedentarismo. Eu vou dar preferência para os multiarticulares nesse caso, né? Que são os que vão provocar maiores ganhos funcionais, fisiológicos, metabólicos nesse indivíduo. Mas claro que em algumas condições ali eu tenho que privilegiar também um ou outro isolado para esse indivíduo, porque, por exemplo, se ele for fazer seu agachamento, ele vai ter ele não vai ter uma boa participação, por exemplo, dos posteriores. Então, vou ter que pegar um exercício e complementar o treino dele ali com um treino de posterior isolado. Quando a gente pega iniciantes, tem iniciantes também que não precisa fazer isolados. Os multiarticulares já dão conta, mas sempre observando essa questão. Tem um outro exercício ali que vai precisar incluir, porque, né, a gente precisa equilibrar os estímulos. Se eu estou dando um bom estímulo para o quadríceps, eu tenho que também estimular os posteriores, senão eu gero desarranjo postural nesse indivíduo também. Então eu tenho que observar isso. Mas quando a gente fala de idosos, tem idosos que são treinados também. Tem idoso que é maromba, né? Precisa desse estímulo. E aí, meu irmão, vai ter que comer ferro também, entendeu? A gente, quando pensa em idoso, a gente pensa, idoso, aquele velhinho, tem o idoso hoje que treina muito. Carrega mais do que jovem. Eu, por exemplo, trabalhei no Rio de Janeiro, a cultura do Rio de Janeiro relacionada a exercício é diferente do pessoal de Belém, por exemplo, do Pará. O idoso aqui, tem muita gente que cuida do idoso como se ele fosse de vidro. Lá no Rio, os caras vão pra academia pra malhar mesmo. Os caras vão lá pro crossover, bora, tarará. Né? Eu via velhinha mesmo, fazendo crossover amarradona. Aqui a gente quase não vê isso, é muito difícil ainda. A gente vê um ou outro ali já mais treinado e tal. Mas o público idoso lá no Rio é um público mais ativo, é uma realidade muito diferente da nossa. Entendeu? Então, essa questão do isolado para esse público, a gente tem que observar essas questões. Mas quando a gente, por exemplo, coloca a biomecânica no meio, a gente percebe que, por exemplo, multiarticulares, eles apresentam déficits importantes em alguns grupamentos. Entendeu? Outra questão importante, quando a gente avalia ativação muscular, hipertrofia, muitas das vezes a gente avalia uma região do músculo. A gente não está avaliando o músculo como um todo, certo? Principalmente quando os ultrassons. Por exemplo, quando a gente fala do tríceps, teve um trabalho que eu lembro que o pessoal comentava aí nas mídias sociais, dizendo que não precisa trabalhar tríceps, porque olha só esse trabalho aqui, mostrou que a ativação do tríceps era gigantesca, igual a do peitoral. Mas aí quando a gente viu o trabalho, ia na metodologia, observava onde foi o ponto motor era no tríceps cabeça média. A cabeça longa, lá no supino, tem uma participação muito diferente. Ela está alongando, entendeu? É muito diferente da participação da cabeça média e lateral. Tem até estudo que compara, né? Quando tu adicionas um tríceps testa, a hipertrofia da cabeça longa acaba sendo muito maior quando tu adiciona um isolado. E tem outro ponto também. Por exemplo, o idoso, onde é que o idoso perde muita massa muscular? Região posterior da coxa. Cara, eu coloco flexora para idoso, porque ele perde muita massa muscular. Outro ponto, onde é que ele perde muita massa muscular? Panturrilha. Ele perde muita massa muscular na panturrilha e tem uma redução do arco plantar. Então o pé dele fica mais chato e ele perde mobilidade de tornozelo, ele tropeça e cai. Aí eu coloco panturrilha para ele. E tem estudos mostrando que, inclusive, que tanto a força quanto a massa muscular de membros inferiores é um fator que está estritamente relacionado à longevidade e mortalidade. Longevidade e mortalidade. E aí, se a gente for pensar assim, que a gente considera um exercício isolado, eu coloco para idoso. Agora, lógico, se ele for muito sedentário, deteriorado, pangaré, eu começo com o mínimo. Mas depois, meu amigo, eu vou aumentando. Começo com uma série, 2 séries, 3 séries. Adiciono cadeira flexora ou mesa flexora. Adiciono panturrilha em pé. Isso é importante. A gente, às vezes, acaba esquecendo. E a gente fez esse questionamento porque eu lembro que um tempo atrás, né, Pedro, era proibido passar exercício isolado. Estou até falando baixo porque era proibido. Olha, uma questão importante também que eu lembrei agora aqui é, por exemplo, a cadeira extensora. Ligado ao esporte, inclusive. Futebol. Aí o pessoal fala, vamos fazer funcional para o futebol, exercícios que são funcionais ali, que a gente consiga transferir força lá para o chute. Aí você coloca agachamento, levantamento terra, levantamento olímpico. Cara, para o chute,
melhorar o chute, a força, a potência, eu preciso trabalhar reto femoral. Aí o reto femoral não participa legal desses exercícios. Eu preciso colocar a cadeira extensora, pô. Que é o melhor exercício para reto femoral ali, né? Dentro daqueles aparelhos que a gente tem na academia. Claro que tem a extensão reversa também, que é um outro exercício ali que pode contribuir. Certo? Mas a extensão... mas não é similar ao chute, cara. Mas está trabalhando o reto femoral. Vai gerar força no reto femoral, vai melhorar os ganhos de potência, hipertrofia. Então, eu tenho que colocar a cadeira extensora também para esse jogador. Não é só agachamento. O agachamento não trabalha bem o reto femoral. O reto femoral ele é importantíssimo no chute, né? É uma flexão de quadril associada à extensão de joelho. Então, eu tenho que trabalhar o reto femoral. E o pessoal... não pode, não precisa, é esporte, não precisa trabalhar isolado. Cara, tem que observar bem aí a biomecânica do esporte para incluir os exercícios certos também, né? Tem outro ponto. O fator da adesão aí, né? Também ao exercício. A gente conversou lá com o professor Marzo e ele utiliza uma escala de tipo de satisfação pós-treino, né? Então, se a pessoa gostou muito do treino, ela tende a voltar e fazer mais exercício e manter a adesão dela. E tem gente que gosta de fazer, simplesmente gosta de chegar na academia, pegar uma barra W e fazer uma rosca direta, entendeu? Então isso vai tornar ela muito mais empenhada para, quero evoluir nesse exercício. Né? Então tem esse fator. Estratégia, inclusive, para gerar adesão, né? Você gerar um gostinho de quero mais no indivíduo. Porque normalmente o indivíduo vai para academia, quando não tem experiência na musculação, né? Ele tem até um certo receio, medo, né? O cara pensa em musculação, pensa naquela marombagem doida lá, né? E aí quando ele chega na academia e faz um programazinho ali bacaninha, 6 exercícios, porra, ele fica amarradão, pô. Ele fica com gostinho de quero mais, ele fala só isso. Ele volta no outro dia amarradão, doido para fazer. E aí para esse indivíduo a adesão ela fica melhor, né? A motivação fica melhor, né? Tem que saber eleger ali os exercícios corretos para esses indivíduos que estão chegando, né? Para gerar uma mudança de percepção do exercício para esse indivíduo. Agora, quando eu pego esse indivíduo que está chegando, sedentáriozão, tempão sem fazer nada, aí coloco 4 exercícios para peito, 3 exercícios para bíceps, porra, meu irmão. E às vezes ele chega com hipertensão, com um monte de bagulho doido lá, e aí arrebenta com o cara não vai voltar nunca mais para academia. O cara vai fazer um mês, muito puto exercício, muito sacrifício, com raiva, e quando sair não volta mais. Entendeu? Então a gente tem que ter um cuidado gigantesco na hora que a gente pega esse aluno, para gerar essa adesão dele ao exercício de fato, né? Tem uma estratégia que o Schoenfeld, ele até sugere lá no livro dele, de como seria para utilizar da melhor forma um exercício isolado. E lá ele leva em consideração que hipertrofia está associado com o volume, né? Então o volume é número de séries, repetições e a carga. E aí ele fala assim, qual a melhor forma de tu usar um exercício isolado, por exemplo? E aí ele fala assim, beleza, tu quer hipertrofiar, por exemplo, mais bíceps? Então, o ideal seria tu iniciar, por exemplo, com uma rosca direta. Por quê? Ali tu vai ter mais performance, tu vai conseguir carregar mais peso, isso vai influenciar na hipertrofia de modo geral, né? Ou na hipertrofia ali do bíceps. Se tu quiser mais hipertrofia de glúteo, então começa com um exercício isolado de glúteo, porque ali tu vai ter uma melhor performance, tu vai fazer teoricamente as melhores séries, e depois tu vai fazendo os outros exercícios multiarticulares, né? Tu vê isso como uma estratégia interessante também, porque tem um método específico, se eu não me engano, né, que é o de pré-exaustão. Tu chega a prescrever isso quando tu prescreve treino ou sugerindo nas tuas palestras? Como tu gosta de utilizar o exercício isolado para essas finalidades? Na verdade, a musculação ela tem diferentes estratégias. Tem muitas estratégias que a gente pode utilizar na musculação. Então, quando a gente elege ali um músculo prioritário, por exemplo, o pessoal quer melhorar a panturrilha. Porra, mas deixa a panturrilha lá pro final do treino. Né? Cara, tu não vai performar legal no treino da panturrilha. Vai já fazer o treino, porra, esse último treino aí, esses 2, 3 exercícios, porra, no ódio, na força do ódio, pô. Porque já treinou agachamento, leg, levantamento terra, elevação pélvica, porra. O teu ganho ali, a tua performance ali nos últimos exercícios, ela cai muito, pô. Então, se você, por exemplo, tem no treino, primeiro
peitoral e tríceps. Mas eu preciso melhorar a hipertrofia do tríceps, cara, é prioridade. Então, começa com a prioridade. E outra coisa interessante, ó. Esse músculo, o tríceps, está perdendo força. Será que isso não é melhor para o treinamento do peitoral também? Tem estudos. Foca depois no peitoral só, né? Tem estudos mostrando, por exemplo, que a ablação de um músculo, você retira um músculo importante ali para aquele movimento, aumenta a hipertrofia do sinergista. Pô, então tu pensa da seguinte forma, se eu fadigar primeiro um grupamento, eu posso melhorar a resposta hipertrófica daquele subsequente ali, de repente. Pode ser uma estratégia, né? Certo? Então são diferentes estratégias que a gente pode utilizar. Quando a gente fala em pré-exaustão, né? A pré-exaustão, ela é aquele método no qual você coloca primeiro um grupamento, um exercício isolado, depois o multiarticular, né? Mas eu vejo da seguinte forma, eu acho que o certo é o pós-exaustão. Você coloca o multi para fadigar já aquele exercício e leva ele para o isolado para fadigar mais ainda. Se o meu alvo, por exemplo, o meu alvo é Quadríceps. Glúteo máximo. Faço agachamento, depois lá vou para o frog, ou pro glúteo polia. Então, meu músculo alvo é aquele. Entendeu? Se eu vou primeiro para um isolado, faço isolado lá, cadeira extensora. Estou trabalhando bem os vastos? Nem tanto, estou trabalhando muito mais o reto femoral. E aí depois vou pro leg. No leg é um multiarticular. Será que eu não estou sobrecarregando mais os extensores lá, nesse caso? De repente? Não sei. Né? Tem algum estudo que tenha avaliado isso já? Comparando a pré-exaustão com pós-exaustão. Mas cronicamente? Na ativação muscular o melhor foi o pós-exaustão. E na hipertrofia tem algum, Alexandre? Já não lembro. Vistes algum? Eu nunca vi esse modelo de pré e pós-ativação. Eu já vi com relação à ativação. O pré-exaustão, tu faz uma série, por exemplo, da cadeira extensora e logo em seguida tu faz o leg press ou não? Tu faz todas as séries lá e depois... Primeiro a cadeira extensora, logo em seguida logo em seguida. Então é como se fosse um conjugado, né? Logo em seguida. É um bisete, só que faz primeiro... Muita gente que faz isso, é uma modinha. Faz isso, eu acho incrível, cara. A gente vai nas academias hoje, aí a mesa flexora tá ocupada lá porque o cara tá fazendo flexor e stiff. E só tem uma flexora na academia. Ei, cara... Eu sofria com isso na Selfie. Eu acho um erro gigantesco isso. Por quê? Porque são exercícios, por exemplo, que estudos têm mostrado que a hipertrofia relacionada à mesa flexora está muito mais relacionada à região distal. E o stiff trabalha muito mais a região proximal, inclusive com relação à hipertrofia. Né? Cara, e o cara vai para a mesa flexora, ele leva o peso. Esse cara não vai levar o peso adequado para fazer o stiff. E ele sai da mesa flexora exaurido já. Vai repercutir negativamente no treino de stiff dele lá. Será que ele vai ter a mesma resposta hipertrófica lá por conta do stiff? Eu estou fazendo uma série ali, o pessoal pensa que é um bisete, né? Mas é uma série ali, inserção, origem, inserção, né? E aí eu me pergunto, será que a resposta hipertrófica não seria melhor se o indivíduo fizesse primeiro a flexora e depois... Normal, seriado. Eu tenho certeza que a carga seria diferente. O desempenho seria diferente. O volume de carga, total de treinamento seria diferente. Inclusive o volume de repetições. Cara, eu acho que para a resposta hipertrófica é melhor isolar ali. Porque o cara não tem nem saco de pegar o dumbbell lá do outro lado e trazer tem um saco de pegar a carga correta. Porque quando a gente vê, o cara tá carregando um pezinho lá. 15. E ainda atrapalha a logística da academia. Porque o peso livre geralmente não fica. Tem um monte de gente fazendo isso. É isso mesmo. Tá errado. Não vejo. Sim. Eu acho que o professor, estratégia, ele tem que pensar nisso na hora de prescrever, também na logística da academia. Às vezes falta certeza. Eu acho que muita gente fazendo treino de revista. Sabe? Que ele vê nas mídias sociais, alguma coisa assim, traz para a academia. Às vezes nem é o professor da academia mesmo que prescreveu. Às vezes é também, né? Porque muita gente segue padrão, né? E aí... Um conjunto de pessoas, é um grupo fazendo a mesma coisa, então mas foi o professor, muita né? gente fazendo isso. Quando a gente olha para a carga,
volume de repetições, volume de treinamento, cara, vai ser muito diferente quando a gente isola esses dois aí e fazer os dois conjugados ali. Isso que o Pedro falou, que ele leu no livro do Schoenfeld, foi o doutorado do Roberto Simão. Foi o primeiro cara a pesquisar a ordem de exercício e a publicar foi o Roberto Simão. Ele seguiu essa linha de ordem de exercício, inclusive o Belmiro também depois pesquisou essa linha de exercício, ordem de exercício. Foi o primeiro a publicar e ele tem um trabalho junto com o Fleck, né? Ele tem coautoria com o Fleck, na verdade. O Roberto Simão é um grande nome aí, Davi. Sim, acho que ele já aposentou, mas durante anos ele foi o cara que mais produziu no treinamento de força internacionalmente, falando aqui de Brasil, né? Mas produziu para fora. E tem uma outra perspectiva interessante quando a gente fala de exercício isolado, que tu falaste aí, é de assimetria e déficit. A gente fez uma pesquisa bem legal que nós avaliamos powerlifters, né? Que são os levantadores de peso, que eles fazem basicamente terra, agachamento e supino, né? É terra, agachamento e supino. É isso que eles fazem quem levanta mais peso. E aí tem uma academia que é muito conhecida, que é a Power Zone. Eles têm já vários atletas nessa categoria, eles estão competindo nacionalmente e internacionalmente. E ele falou assim, olha, Odilon, eu que estava orientando, né? Bora avaliar aqui esses atletas, porque a gente só faz terra e agachamento. A gente foi avaliar a relação IQ, que é a relação isquiotibial quadríceps. Cara, a relação IQ deles era extremamente baixa, porque eles têm um quadríceps muito forte, nós avaliamos pelo dinamômetro, e o isquiotibial muito fraco. Só que eles não treinam o isquiotibial porque para o rendimento deles, eles estavam afirmando isso, né? Não é interessante, porque não é um movimento que eles fazem no dia a dia. Só que eu falei, só que para lesão, para vocês prevenirem a lesão, é muito importante que vocês fortaleçam a cadeia posterior da coxa. Aí, com essa avaliação, esse foi um TCC, a gente acabou mudando a perspectiva dos atletas. Aí eles começaram a fazer cadeira flexora, mesa flexora, stiff, flexão nórdica, porque realmente a relação aqui estava muito baixa. Eu falei, se vocês não cuidarem, vocês terão alguma lesão lá na frente. Para vocês verem a importância de um exercício isolado, né? Onde você sabe aplicar. Muito bom. Qual é a outra pergunta agora que a gente vai fazer de hipertrofia seletiva? Acho que é nosso último questionamento, que o Alexandre é um cara muito ocupado também, daqui a pouco ele vai dar aula na POV, no Cesupa. E hipertrofia seletiva, queres perguntar alguma coisa específica? Tu que gosta desse tema, Pedro? Manda lá. Ó, hipertrofia seletiva. Se o cara quiser hipertrofiar mais a parte superior, mais a parte inferior do peitoral, se o cara quiser mais a parte proximal, distal do bíceps, como é que tu vê isso, Alexandre? Cara, tem um estudo que fala sobre isso. E aí, ele elencou ali. Na verdade, foi um estudo experimental no qual eles avaliaram cadeira extensora, né? E aí viram hipertrofia heterogênea lá no reto femoral, por exemplo, principalmente na região distal. E aí ele elencou ali alguns estímulos que estão associados a essa hipertrofia heterogênea, né? Diferente ali em diferentes pontos do grupamento, de um grupamento muscular. Isso tem relação com o quê? O que eles elencaram? Olha o que eles elencaram. Ativação muscular. Ativação muscular é diferente ao longo das fibras e das porções que esse músculo pode vir a ter. Então, por exemplo, peitoral. Peitoral tem várias fibras musculares. Então, tem superiores, várias porções. Superiores, transversas e inferiores. E aí, a ativação dessas fibras é diferente num supino. No supino reto, a ativação das fibras transversas é maior do que nas fibras claviculares, por exemplo. Certo? Então, naturalmente, a resposta hipertrófica vai ser diferente. Além disso, tem um outro fator importante associado a isso, que eles elencaram lá também. O vetor de força dessas fibras. Então, o vetor de força é um elemento importante para entender o encurtamento dessa fibra. Qual é o melhor vetor de força para gerar uma resposta mecânica mais acentuada nessas fibras? Então, por exemplo, no supino reto lá, o vetor de força desse exercício é melhor para quem? Para as fibras externais, né? Aquelas fibras horizontais. Diferente das fibras claviculares, das fibras inferiores, que precisa de um vetor diferenciado, né? Isso vale para todos os outros grupamentos também, né?
Por exemplo, glúteo máximo. Glúteo máximo tem diferentes porções também. Então, tem porções, inclusive, que estão inseridas em locais diferentes. Por exemplo, as fibras inferiores estão inseridas na tuberosidade glútea lá do fêmur, enquanto que as fibras superiores, que são várias porções também, estão inseridas no trato iliotibial. Quando a gente faz, por exemplo, uma abdução, as fibras superiores, num agachamento, por exemplo, agachamento sumô, as fibras superiores, elas estão encurtando. E as fibras superiores encurtam e as fibras inferiores alongam. Esse alongamento das fibras inferiores pode ser importante para gerar uma resposta de produção de força maior, né, uma ação mecânica maior, e associado a isso uma resposta hipertrófica. Claro que a gente tem que entender também que essa relação comprimento-tensão, né, a melhor relação comprimento-tensão não é aquela ideal também para a resposta hipertrófica. A gente sabe hoje que se a gente passar desse ponto ideal para a produção de força, nesse comprimento muscular, a gente pode ter uma resposta hipertrófica até melhor, até mais acentuada, né? É o que o pessoal chama por aí de tensão passiva, mas isso não é tensão passiva. Isso é uma tensão excêntrica ativa, só que eu estou num comprimento mais acentuado, acima daquele comprimento de melhor produção de força, certo? Então vejam só, a resposta hipertrófica vai ser diferente também da porção inferior para a porção longa, que está mais encurtada lá, pô, e a porção inferior está mais alongada, entendeu? Isso a gente, por exemplo, as fibras inferiores, muita gente não sabe, mas as fibras inferiores do glúteo máximo, elas não são abdutoras, elas são adutoras. É por isso que elas alongam quando a gente faz a abdução. Entendeu? Muita gente pensa que o glúteo máximo é só abdutor, rotador lateral, não é. As fibras inferiores são adutoras. Por isso que quando a gente fecha lá o traseiro, né? Porra, a gente sente o glúteo contraindo também, pô. Isso, tá sentindo que é? Não. Uma das formas da gente avaliar. Verdade. Pode sentir o glúteo. Uma das formas da gente avaliar, por exemplo, a ativação muscular, a atividade muscular também, é fazendo análise palpatória, né? A gente sente de fato, se a gente apalpar lá o bumbum, que o glúteo está contraído, né? Em alguns movimentos de adução também. Então, esses eventos, atividade elétrica, comprimento muscular, né? Vetor de força, eles têm atividades, eles são diferenciados ali nas diferentes porções musculares. E isso vai proporcionar naturalmente uma hipertrofia heterogênea nesse grupamento muscular. Por exemplo, lá no quadríceps, tem estudos mostrando aí que o quadríceps não é quadríceps, é um tetráceps, mostrando 10 cabeças, por exemplo, em indivíduos com 10 cabeças. No quadríceps, já viram esse estudo? Não. Eu vi um com 5 na real, se eu não estou com 5 e com 6, com 10 não. Com 10 eu não tenho cabeças diferentes, entendeu? Então, por exemplo, no quadríceps, a gente, quadríceps é reto femoral, vasto lateral, vasto medial e vasto intermédio. Aí todo mundo pensa que esses músculos contraem de uma forma, né, homogênea ali, de uma forma uniforme. Isso não é verdade, porque tem diferentes porções também, com diferentes angulações de fibra. Por exemplo, vasto medial, tem um vasto medial oblíquo, e o vasto medial oblíquo por si só se diferencia também, vasto medial oblíquo superior e inferior. Caraca. Entendeu? E aí, mais acima, a gente tem as fibras horizontais, mais verticais ali, que é o vasto medial longo. Então são diferentes porções. A gente está acostumado a pensar num grupamento de uma forma uniforme, não, mas eles são compostos por diferentes porções musculares. E as fibras musculares, elas não vão da inserção até a origem. Muitas delas estão de forma penada, e aí a inserção é no tecido conjuntivo, aponeurose. Entendeu? E a contração naturalmente vai ser diferente nessas porções. E a resposta hipertrófica vai ser diferente também. E até o ângulo de empenação muda com a prática crônica do exercício, né? Se a gente for analisar. Sim, é verdade. O ângulo de empenação muda também, né? É verdade. Isso. É bem complexo, né, a gente avaliar isso. Na prática, se eu fizer um supino inclinado e um supino declinado, tem diferença pensando cronicamente também em hipertrofia. Sim. Na região do peitoral.
Ó, o supino declinado, por No exemplo. caso do Odilon, ele precisa fazer o inclinado, o reto e o declinado. Fazer pra que assim. Por pelo menos alguns anos aí. Que tem déficit em toda. Fazer sem dúvida pra ti. Falando declinado aí, declinado, por exemplo. Declinado, ele tende a pegar mais as fibras inferiores, né? Mas, cara, declinado, você muda o movimento também. O movimento não é mais uma adução aqui, ó. Uma adução horizontal, né? Ela tá uma adução próximo do plano, do plano aqui, não do plano, né? Mas movimento mais verticalizado aqui, ó. Ah, então eu mudei. Agora passou a ser uma adução, né? Horizontal ou vertical aqui. Tá próximo de uma adução vertical, entendeu? O movimento mudou. O peitoral tá trabalhando sozinho agora? Não. Não. Tá entrando os adutores glenumerais, né? Adutores verticais. Quem são? Quem é o principal deles? É o latíssimo. E tem um estudo que avaliou Sim, a ativação eu já vi esse muscular estudo. no declinado e viu que a participação do latíssimo é significativa também, entendeu? Tanto é que tu consegue colocar mais carga se a gente for muito- comparar, né? Tem Faz que eu sentido. faço um supino canadense e eu gostava, porque eu carregava mais peso É o que nele. tu coloca também. mais carga normalmente Pô, é o declinado. aquela se tiver bem postura que os treinado. basistas fazem no supino lá, aquela postura de Assim. hiperlordotificar, né? Fazer essa curvatura gigantesca na coluna, muda o movimento mudou agora. Isso faz com que o latíssimo participe, além do que diminui a amplitude do movimento também. né? Sim. E aí dá para colocar um pouco mais de carga, carga, né? né? Porque a gente tem que levar em consideração outra coisa, a amplitude do movimento. Às vezes a amplitude completa, ela proporciona a perda de força. Então, no Tensão supino- também, às vezes, né? no supino, por exemplo, para algumas pessoas que têm uma envergadura grande, o cara quando vai bater a barra no peito, a angulação é acima de 100 graus aqui, é grande. Para algumas pessoas, tem um tórax mais volumoso, um braço mais curto, essa amplitude já é reduzida, pô. O cara chega ali a 90 graus, entendeu? E o que a gente percebe? Quando o cara tem uma envergadura grande, ele vai até a amplitude total, ele tem perda de força, importante. Então, por que os basistas são pequenininhos e têm mais força? E o diâmetro anteroposterior do tórax deles também é diferente, é maior, eles têm vantagem. Se for pequeno o diâmetro anteroposterior, para eles é ruim, se for maior, para eles isso é É bom. diferente. Isso me diz o quê? Que para a produção de força, a amplitude no supino é importante. Se eu tiver uma amplitude gigante, grande, com uma envergadura grande, a minha produção de força vai diminuir. Aí, nesse caso, para ampliar a minha força, né, está relacionado à relação comprimento-tensão do músculo, né? Para esse indivíduo, ele precisa diminuir a amplitude para conseguir maximizar a produção de força dele, entendeu? Inclusive, tem estudos mostrando aí que essa amplitude total no supino, ela pode desencadear lesão no ombro. Ela é um dos eventos que estão relacionados à provável lesão no ombro, tá? Eu acho que eu peguei uma lesão com supino, cara, mas na clavícula. Deu uma artrose na minha clavícula, de tanto fazer supino torto. Eu já sou meio torto, na real. Eu acho, só pode ter A sido cara isso, dele cara. é torta, olha aí. O tronco que não seria diferente. Mas eu fiz uma ressonância e tava com uma artrose aqui, externo-clavicular. Aí, isso agora eu faço supino, que toda vez que eu faço supino, aí passa um tempo, eu vou pegar carga e fico com desconforto. Mas faço um cross sentado, tem que fazer- faço vários outros, dá tudo Há certo. outros aí, né? Na verdade, um dos problemas que a gente tem no supino é o movimento escapular. Porque lá no supino, quando você deita no supino, seu peso corporal fica em cima da escápula, né? E quando você faz o movimento de contração, a escápula sai, ela vai abduzir. Só que aí ela não vai conseguir voltar, porque você está em cima do corpo e aí ela não consegue ter conforto para voltar, para aduzir. E aí nessa condição com a escápula abduzida, quando você desce, ela não aduz. O que acontece? Subescapular, ele perde tensão, que é um manguito rotador, ele é importante para fazer a cooptação transversa, para manter esse ombro estabilizado. Subescapular perde tensão, você perde estabilização de ombro. O húmero ele pode rotacionar lateralmente. Isso pode gerar algum desconforto na cápsula articular, ligamentos capsulares e, de repente, manguito rotador também. E outra coisa, como você desce e não aduziu, o peitoral fica encurtado, pô. Perde força também.
Então, qual seria a proposta? A proposta é trabalhar com as escápulas retraídas lá no supino reto. Pô. Você manter a escápula retraída o tempo todo. Evitar a protração, que a protração ela pode predispor a esses problemas, né? Desencadear Eu sempre pensei nisso, porque tem academia, cara, que tem um banco de supino que é dessa largura e uma escápula tua fica em cima do banco e a outra fica fora. E, porra, como é que eu vou fazer um supino desse jeito, mano? Vai estar com desinestesia escapular aí, né? Aí então o ideal é tu dar uma travada aqui na escápula pra fazer o supino. Faz a retração. Os basistas já fazem isso. Fazem isso, Eles já fazem isso há muito tempo. Até porque se você protrai, amplia o movimento. E eles não querem isso, né? Deixar o objetivo de grande é perder carga, né? O objetivo é peso, é peso mesmo. Não tem jeito, Tem uma, no caso, só fugindo um pouco do tema, porque, mano, o cara faz 2 centímetros de movimento. Tem um movimento mínimo que ele tem que fazer ali? Porque, mano, o cara faz uma curvatura imensa. Tira a barra, ele faz isso aqui e valeu. Porra, assim até eu, acho que até eu, né? Vai. Passito também acho meio complicado, né? Esse tipo de avaliação aí. Né? Foda, né? Cara, só falando com um atleta ou com um árbitro, né? Mas eu tenho colegas, né, amigos de profissão que hoje são atletas. Ele poderia te responder isso, o Vitor, inclusive, né? Conheceste o Vitor, né, lá da Unifamaz? Vitor. O Vitor, ele competiu no Power, teve uma outra... Pequenininho? Tinha cabelo comprido. Não, Ele tava com uma equipe muito boa. A Maiara, não sei se tu chegasse a lembrar da Maiara. A Maiara também foi pra fora competir no Power. Desempenho muito bom no supino. É uma equipe muito boa aqui, cara, nesse esporte. E a gente nem sabe, né? Cara? Eles treinam lá na Academia Power Zone. Mas o isogrão eu não vejo eles arquearem muito também a coluna. Acho que eles também nem conseguem, né? É mais os magrinhos que eu vejo que fica que nem É questão de treinamento. Isso daí também eu não sei como é feita essa avaliação, porque não é o meu esporte, né? Ele me convidou, mas Tô por fora também. Ele me convidou, mas eu não tenho esse perfil, né? Já tô uma certa idade. Embora lá Meu negócio é aqui, ó. Trabalhar aqui, ó. Alexandre, toda vez que a gente vai terminar, a gente termina com aplicação prática. Então a gente queria que tu fizesse aí 3 aplicações práticas biomecânicas para a galera da educação física, da fisioterapia. O que a pessoa pode fazer hoje para começar a aplicar, ou aprender melhor biomecânica, desenvolver melhor? Cara, a primeira coisa que a gente tem que fazer, acho que não só o estudante, né, mas o profissional também, né, é pra pirar, né, é ler, né. O que tu recomendas, assim, de base, logo, além do teu livro, além desse material riquíssimo, o que tu recomendas? Pois é, presta atenção, livro básico de biomecânica, né, os basicão que são excelentes. O livro do Ramil, o Susan Hall eu li na graduação. São livros excelentes. É pesado, Susan Hall. Mas tem livros melhores, tá? Mas para começar, esses aí são básicos, são bons, né? Tá? Já trouxe uma literatura, umas referências muito boas. Mas tem um que eu considero um dos melhores, que é o do Newman. Newman, né? Cinesiologia. É um dos melhores. E tu tem cursos de biomecânica, online, presencial? Pois é. Hoje eu estou meio saturado de curso, sabe? Vou ser sincero com vocês. Estou repensando essa minha vida com relação a curso. Eu estou meio saturado, saco cheio. Estou tentando me reelaborar nas mídias sociais também. E com relação a cursos, hoje eu não tenho perspectiva, não. Acho que eu vou dar uma parada por um ano. Escassez. Melhor gatilho. Elaborar aí, vamos, né, replanejar, fazer outras propostas aí. Muito bom. Porque hoje eu tô de saco cheio, não tô com muito tempo para isso também, né? E aí, final de semana que rola os cursos, tu quer ficar mais tranquilão? Não sei se vocês sabem, o Alexandre ele tem um time de futebol na casa dele, ele tem 5 filhos, ele quer fazer mais alguns, que ele quer montar uma equipe de futebol, mas ele já tem futsal garantido, são 3 filhos, Não, né? 4. A gente eu já tenho futsal lá, né? Tá vendo? Na quadra com meus filhos, nosso time, na família, time da gente. E eu tô com uma recente agora, né? Com uma guriazinha, fechou o pacote. É mentira dele, não são 5, são 4. 4. São só 4. Mas isso, porra, me tira muito tempo, porque, na verdade, eu me dou também, né? Eu me dou para eles também. Acho que toda semana é importante estar com a família, estar com eles.
E no início, na verdade, na semana, ao longo da semana, eu sou concursado da UEPA e da SEDUC. Eu só chego em casa às 8 horas da noite e tal, né? Cansado já. E aí, o final de semana é o que eu tenho que estar com eles, né? Para brincar com Sim. eles e tal. E aí eu procuro Fazer priorizar. coisa pra ti também, né? É para mim também, né? Tentar para ler também. Na verdade, a leitura é uma terapia para mim, é uma coisa que eu sempre gostei de fazer. Quando eu não faço, eu sinto muita falta, até com depressão. Pô, um curso online pra ti seria excelente então, cara. Pois Porque é. tu vai atualizando ele, vai fazendo versão Eu tô 2.0, 3.0. Estou elaborando, na verdade, alguns cursos para É. fazer online mesmo E e tu deixar fica numa com- plataforma lá. Fica com 100% da grana. Na verdade, assim, Divide hoje, quem faz o o que eu evento. estou fazendo? Eu estou tentando fazer. Eu estou tentando fazer mais 2 livros, entendeu? O de membros superiores, para complementar isso aqui. E estou tentando fazer também. Eu já comecei a escrever, né? Mas Posso como o ver meu tempo é escasso, é difícil. E estou tentando fazer também um de hipertrofia. É uma hipertrofia porrada. A performance, a saúde, entendeu? Aí eu tô tentando, né? Mas é difícil. Na verdade, esses 2 livros que eu fiz por conta da pandemia, né? A pandemia, apesar de ter trazido toda uma parte negativa para a sociedade como um todo, ela até me ajudou, porque eu tive mais tempo e consegui escrever os livros, que eu já queria, eu tentava e não conseguia, né? Foi quando eu consegui sentar e escrever os livros. E aí eu tô tentando fazer isso agora, né? Priorizar isso agora, eu tô tentando. Por isso que eu tô tentando, dei uma parada, por exemplo, em algumas coisas, né? Eu não tô tendo muito engajamento nas mídias sociais, eu não tô tendo, quase promovendo curso nenhum também. Uhum. Agora, essa não é a minha prioridade agora, entendeu? E a segunda dica, Alexandre? Além de estudar o básico, o livro, Cara, é treinar. tem que treinar, né? Tem que cara? aplicar. Eu acho que quando você não alia a teoria à prática, você corre o risco de cometer muitos erros na prática, né? Prática, pra gente que é profissional da área, ela é fundamental, pessoal. É fundamental. Tem que treinar. Não tem essa história, não tenho tempo, meu irmão. Se tu faz com que teu aluno tenha tempo, você também tem que ter tempo. Ela tem que ser prioridade, tem que ser prioridade na tua vida esse tempo para treinar. Ela tem que ser. Eu com 10 filhos, 2 empregos, um monte de coisa para fazer, treinar. Os caras não conseguem treinar, né? Os caras chegam comigo, às vezes, aluno de educação física chega comigo e fala: não consigo treinar, não tenho tempo. O que é que tu faz? Só estudo. Porra. Tá de Esse teu brincadeira. estudo é de manhã, de tarde, de noite, né? Aí só estuda de manhã, só estuda de tarde, faz o que no restante do dia? Né? Não está fazendo um PEBIC, não está fazendo outro curso, não está fazendo nada, não consegue treinar. Ah, não gosta, então sai da educação física, cara. Acho que está na área errada. É, foda. O cara não gostar de exercício na educação física é complicado. Já E a gente dizia, vê né? muita gente na educação física que não gosta de exercício. Já dizia o professor Dilmar Pinto Guedes Júnior, o professor de educação física tem que ter calo aqui, ó, nos dedos de livro, mas também aqui na mão de treino. O cara tem que ter Mostra justamente aí, esse mostra hábito. aí, Olha mostra aí pra vocês verem. Isso aqui Tá é meio- treino. Esse aqui, olha, não lava uma louça. Ah, tá. Uma louça, esse aí, a mão dele lisinha. Isso aí, olha. Olha isso aqui. Treina com luva e tudo. É, Isso aí. Deus me livre. E a terceira dica, Alexandre, pra gente finalizar. A terceira dica eu não quero, mas se você estudar e treinar, vai ganhar muito dinheiro. E conhecimento hoje traz riqueza, né? Para quem quer realmente estudar bem na nossa área, financeiramente falando, tem que estudar, tem que treinar. E, consequentemente, isso é uma consequência, né? Quando você normalmente se aplica bem, né? Nos estudos, né? Não é só estudar, tem que treinar também. Treinar, né? Conhecimento ele traz enriquecimento também, né? E a nossa área, isso está se mostrando cada vez mais óbvio, né? Aquelas pessoas que estão realmente crescendo na nossa área são pessoas que realmente sabem, entendem do que estão falando e estudam, né? Direto, todo dia está lendo alguma coisa, né? Show de bola. Tem gente que fala o seguinte: eu nunca vou ser rico porque sou da educação física, cara.
Tem Não muita conhece, gente. Não conhece o Odilon, então. Não moleque. Conhece o professor Pedro Arthur. Aqui, que já, foi Lançamento já morou de- até na Alemanha, porra. Aí, Ali, ó. Morou na Alemanha, cada lançamento são 200 mil euros agora, tá ganhando em euro. Olha aí. Vai pedir pra galera, senão amanhã vão me raptar O aí, pessoal cara. da educação física hoje fica rico, hein? E, ó. Né? Verdade. Queres falar alguma coisa? Considerações finais, Pedro? Quero agradecer a participação do professor Alexandre aí, é o cara que eu acompanho bastante o trabalho dele. Tava lá na UEP estudando, ele já fazia parte lá da UEP, então uma pessoa que eu sempre estou acompanhando, né, nas redes sociais também, um excelente professor. Quero agradecer aí a participação, a contribuição. Não tenho dúvida que a galera vai aprender bastante coisa aí. Também, muito obrigado, Alexandre. Foi muito bom o bate-papo. Eu tenho uma concepção de que quem ficou até o final aprendeu muita coisa com o professor Alexandre. Tá? O cara é uma referência hoje de biomecânica no Brasil. Inclusive, eu estava escutando um podcast do Belmiro. O Belmiro falou, olha, Alexandre Maia, compre o livro dele, faça um curso com o cara entende biomecânica. Então, muito obrigado, Alexandre, porque eu sei que tu és um cara muito ocupado. E, galera, se vocês quiserem deixar um comentário, né, deixar algum recado, fiquem à vontade, porque agora o professor Alexandre ele vai estar na sala VIP respondendo os comentários, tá, galera? Tudo que vocês comentarem, ele vai estar respondendo. Então é isso, galera. Muito obrigado. Queres finalizar com alguma consideração, Pô, eu Alexandre? quero só agradecer o convite. Agradeço o convite, pô. São duas referências na nossa área também, né? Eu fico orgulhoso de ter profissionais desses que laxa aqui em Belém. Cara, Belém, a gente sabe que Belém tem excelentes profissionais, né? A gente tem uma galera que gosta mesmo do que faz e vocês são referências para todos nós também. Agradecer o convite, espero ter contribuído com todo mundo que está assistindo e espero ter plantado alguma ideia boa em quem vai assistir e quem assistiu também. Beleza? Grande abraço aí, até uma próxima. Valeu, Valeu, galera. Abraço.